Nosso tema de hoje, pessoal, propaganda eleitoral na pré-campanha. Já que a pré-campanha foi alongada, né? Nós estamos com mais 40 dias com mais 40 dias de pré-campanha aí, então nós já falamos isso aqui em outras lives, né? Mas nós vamos relembrar, falar um pouco mais. Tem muita dúvida de pré-candidato, o que pode ser feito, o que tem que ser evitado. Ele já tinha feito a solicitação. O doutor Wellington já está conectando aqui, pessoal. Pessoal, a tela também dividiu para vocês, estamos vendo? Só a minha. Alguém, Olá. por gentileza. Só... Doutor, eu já te... Alô? Oi? Eu já te escuto um pouco, mas não está... Pois não é, tô te vendo ainda. eu tenho tentado aqui... Está aparecendo só eu, né, Murilo? Me ouve? Eu te escuto. Eu já tentei pela Wi-Fi, já tentei pela rede de dados da Claro e já tentei pela rede de dados da TIM. Infelizmente, parece-me que o problema é no próprio Instagram. É no próprio aplicativo, eu também estou achando isso, hein? Estou achando que seja aí no aplicativo, no Instagram. Não é a sua rede de O internet. pessoal que acompanha a live está me ouvindo? Pede para ele inverter a câmera. O senhor sabe, esse último botão no lado direito, Sim. inferior, já mexeu nele de inverter a câmera? Às vezes, quem Já. sabe? Já, né? Já. Pessoal, além de mim, todo mundo está escutando o Dr. Wellington? O áudio dele? Ou não? Alguém só puder me dar esse retorno aí. Doutor, fala... Ah, tá, estão ouvindo nós dois. Consegue ouvir, mas a mídia... Não tá, a sua imagem não aparece, né? Bom, nós podemos tocar assim também, né? Pode tocar, aos 30 minutos a gente encerra e tenta convidar ele novamente, para ver se o erro vai continuar. Ah, tá bom. Se o senhor não se importar, doutor Wellington, a gente toca com o seu áudio, que é o mais importante, né? Ah, apareceu. O senhor chegou. Apareceu agora aqui. Doutor, que bom, eu não vou fazer bullying de Goiás com Tocantins. Não vou falar que a internet aí é ruim. Não vou. Pelo menos o senhor chegou aí para nós. Foi. Agora estamos te vendo já. Sim. Beleza. Então, pessoal, fazendo novamente uma apresentação aqui, tivemos uns probleminhas técnicos, é normal. Dr. Wellington Magalhães, nosso convidado de hoje, juiz eleitoral no município de Cristalândia, juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, doutorando em Desenvolvimento e Políticas Públicas pela UFT, diretor adjunto de Altos Estudos e Pesquisa da Escola Superior de Magistratura do Tocantins, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e Direitos Humanos pela Universidade Federal de Tocantins. Seu mini currículo aqui. Boa noite, Diogo Pires, pessoal entrando aqui, meu sócio. Doutor, aos demais nossos espectadores, desculpem os problemas técnicos, acontece, né? Nós vamos falar hoje sobre propaganda eleitoral nesse período de pré-campanha. Já falamos em outras lives aqui, viu, doutor? Mas vamos falar mais, porque o período de pré-campanha está alongado, tem mais pré-campanha pela frente, né? Então, é importante a gente continuar comunicando, trazer mais informação e mais conteúdo para
o pessoal, para os interessados, para os pré-candidatos. Né? Claro, com certeza. Suas considerações iniciais, doutor. Inicialmente, doutor, quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho aí na disseminação de informações que são relevantes, né, para o exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia no Brasil. É um prazer poder participar no dia de hoje, aqui para que possamos discutir. Nas lives que eu costumo participar, eu procuro sempre empregar um tom de informalidade, onde a gente tem a oportunidade de realmente conversar, dialogar sobre o que realmente interessa e é importante do ponto de vista jurídico, sociológico e político. Doutor, eu deixo à vontade, se a gente já quiser dar início aqui aos debates, às discussões, se você quiser passar alguma orientação primeira, à vontade. E aí, logo em seguida, eu posso... Tá? Perfeito. Não, doutor, aqui a gente também, em grande parte das lives, a gente consegue atingir um ritmo de informalidade. Essa é a ideia da live, isso não é um seminário para especialistas. Nosso público são de cidadãos, pessoas comuns, gestores públicos, prefeitos, pré-candidatos. Então, a gente evita o juridiquês. Às vezes a gente cai nele um pouco, mas a gente evita tanto quanto possível, porque para que o interlocutor entenda, né? E fica muito mais tranquilo, muito mais fácil de se comunicar, né? Essa é a ideia, informar, né? Então, com certeza. É ótimo que o senhor também tenha essa visão, né? Gente, seguinte, tivemos aí nos últimos dias, todo mundo deve ter acompanhado, o adiamento das eleições na emenda 107, emenda constitucional 107. Eu estava até acostumado a falar PEC 18, mas depois que foi promulgada se tornou emenda. Então, é a emenda 107, né, em caráter transitório aí, feita especificamente para o adiamento das eleições e o adiamento daquelas datas também que acompanham, né? Então, adiou data uma das datas de desincompatibilização adiou também, adiou data de prestação de contas, né? Uma mudança significativa, porque agora eles vão ser eleitos e diplomados e até empossados sem prestar contas, que é uma mudança bastante importante para nós que operamos o direito eleitoral, né, doutor? Sim, sim. E no tocante aos candidatos, talvez a mudança o aspecto mais interessante e mais importante a pré-campanha ficou maior. Todo mundo já estava talvez se preparando para começar a campanha eleitoral ali em agosto, e agora ficou só para setembro, né? 26 de setembro a pré-campanha. Aí, eu recebo muito no WhatsApp, todo dia. Pode isso, pode aquilo, fiz uma arte aqui, doutor, pode fazer, pode soltar. O que eu faço? Posso gastar dinheiro na pré-campanha? Né? E eu entendo que a pré-campanha é um tema meio novo, né? Do direito eleitoral, da legislação eleitoral. Então, tem muito mais dúvida do que certeza. Né? Com certeza, especialmente quando se trata de justiça eleitoral, né? Que é um emaranhado de normas e esparsa, ao contrário de outros ramos do direito, como, por exemplo, direito civil, em que você tem uma matriz no Código Civil e direito penal da mesma forma, e no eleitoral nós temos essa dificuldade, até mesmo em função da própria competência, vamos dizer assim, normativa do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, já para a gente dar um pontapé inicial aqui, bom lembrar que na data de hoje foi publicado, já havia sido publicada a emenda constitucional 107, mas no dia de hoje foi publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral um novo calendário, né? O calendário eleitoral
com os prazos alterados, que venciam em julho de 2020. Nós estamos aí ultrapassando esse momento de pandemia, que veio, eu costumo dizer, encerrar, talvez, dar um ponto final, talvez, em muitas coisas as quais nós vivíamos aí sem prestar atenção, para que nós pudéssemos parar, refletir e, sabe, reescrever a nossa história como humanidade a partir dessa crise pandêmica, de pandemia que nós vivemos. Então, e aí, em função disso, veio toda a problemática em razão das eleições marcadas para outubro, aquela discussão inicial, prorroga mandato, não prorroga mandato, o que, para especialistas aí do direito constitucional, seria inviável do ponto de vista constitucional, já que vocês poderiam estar aí alterando uma norma pétrea, né, um princípio basilar da nossa democracia, que é a alternância do poder. Então, para a gente ser mais objetivo aqui, é bom lembrar que as novas datas que nós temos aí pela frente, nos termos da emenda 107, como, por exemplo, 15 de agosto, que vai cair no sábado, 3 meses antes da eleição. Então, nós temos aí esse calendário que foi totalmente alterado para essa nova realidade das eleições no ano de pandemia. E aí, como o doutor estava explicando inicialmente, recebe muitas mensagens, o que pode, o que não pode, e inclusive o próprio juízo aqui, eleitoral, também, dada hoje a proximidade que nós temos aí no âmbito das zonas eleitorais, né? Eu respondo aqui por uma zona eleitoral no Tocantins responsável por 30 mil eleitores, que é a zona eleitoral de Cristalândia. Só para a gente contextualizar aqui, sintonizar geograficamente, a comarca de Cristalândia, a zona eleitoral de Cristalândia, é também responsável por 60% do eleitorado da Ilha do Bananal. Então, a gente tem, além das dificuldades típicas da cultura nossa, a gente também tem as dificuldades decorrentes da diferença cultural em relação, por exemplo, às comunidades tradicionais da Ilha do Bananal, como o povo Javaé, Carajá, Xerente, Chavante, e a comarca, a zona eleitoral, integra 7 municípios. Para se ter ideia, nós temos lá na zona eleitoral de Cristalândia eleições que nós chegamos a ter mais registros, mais pedidos de registro de candidatura que própria, até mais do que a própria capital, Palmas, em função da quantidade aí de municípios na zona eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, através da Resolução 23.610, ele veio regulamentar as novas datas e esse calendário, essas eleições. E a resolução, apesar de ser muito densa, extensa, ela traz algumas informações pontuais que nós precisamos, e eu acho interessante no dia de hoje, nessa noite, a gente pontuar aqui para esclarecimento. Uma das principais questões, por exemplo, é a definição do conceito de propaganda eleitoral, como sendo toda ação destinada com o fim de convencer
determinada pessoa ou um grupo de pessoas acerca de uma ideologia política para angariar o voto. Então, tendo em vista uma norma que restringe, de uma certa forma, ações dentro do processo eleitoral, ela sempre precisa ser interpretada sob o ponto de vista da intenção. Qual é a intenção? Então, ao se praticar os atos políticos, os atos partidários, é preciso muito se preocupar com essa questão da intenção, pois a propaganda política ela é o gênero do qual são também espécies. A propaganda partidária, a intrapartidária e a propaganda eleitoral. Em resumo, a propaganda intrapartidária é aquela realizada pelo filiado de um partido político e dirigida aos demais integrantes desse partido político. Não é aquela propaganda dirigida aos eleitores em geral, mas sim voltada àquela aglomeração partidária. Exercida também de modo silencioso e sem auxílio da mídia, rádio, televisão, outdoor, somente podendo ser realizada na quinzena anterior à escolha pelo partido dos candidatos que disputarão aos cargos eletivos, ou seja, nos 15 dias anteriores às convenções partidárias. E nesse ponto da propaganda intrapartidária, uma questão que precisa muito ser cuidada, vamos dizer assim, pelos pré-candidatos, pelas pessoas que estão ali no staff, o gasto que se faz nessa propaganda intrapartidária, pois os gastos eles devem ser majoritariamente custeados pelo partido. Caso contrário, poderá ser considerado gasto eleitoral de acordo com o artigo 26 da Lei 9504 de 97, devendo ser observado um limite proporcional ao período de campanha eleitoral. Por isso, eu recomendo aos pré-candidatos aí, a quem se interessar pelo tema, dar uma lida aí no artigo 26. A pré-campanha, ela pode ser definida como um período em que o pré-candidato apresenta sua pretensão de candidatura, tanto ao seu partido político. Deixa eu interromper, doutor. Até para te fazer uma pergunta que me surgiu aqui, nisso que o senhor falou agora, ainda, o senhor estava mencionando a propaganda intrapartidária, como o senhor acha que é possível o próprio pré-candidato ali na intrapartidária, naquela divulgação do nome dele na parte das convenções, ele se financiar um pouquinho proporcionalmente ali, ou somente deveria ter gasto do partido? Como é que o senhor falou que alguma coisa nesse sentido? O que eu estou a dizer é com base no artigo 26, né, da Lei 9504, segundo a interpretação de que os gastos devem ser majoritariamente custeados pelo partido. A leitura do artigo 26, ela diz o seguinte, abre aspas, são considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e a limites fixados nesta lei, propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação destinada a conquistar votos. E na fase de pré-campanha, como a propaganda ela é intrapartidária, nós estamos aqui falando da propaganda intrapartidária, esses gastos, eles devem, segundo a interpretação majoritária, serem custeados majoritariamente pelo partido. Especialmente em função das limitações ao financiamento de campanha política, decorrentes aí das últimas reformas, que gerou toda essa discussão em torno do fundo partidário e tudo mais. Respondi?
Até porque eu não lembrei da parte majoritariamente. Pensei naquela hipótese assim, o pré-candidato quer fazer um materialzinho gráfico para aquela parte da convenção, tentar se divulgar, tentar levantar o nome dele para ser escolhido, né? Sim, Me parece permitido, mas tem que ser sim. muito pouco, né? Não pode ser uma coisa. Não Isso, faz nem vamos sentido, né? supor, vamos. Tem situações que fogem à razoabilidade. Então, isso é uma lacuna, por exemplo, que pode acabar numa demanda judicial eleitoral, e o judiciário vai ter que se debruçar sobre o que é majoritariamente, o que é o conceito, o que significa esse majoritariamente, especialmente em se tratando da pré-campanha, que pode, como estava dizendo, ser definida como o período em que o pré-candidato apresenta sua candidatura ao partido, nas convenções, naquele movimento intrapartidário, e também à população, sempre obedecendo os limites da lei. Constitui Doutor, travou. Botou. É bom a gente ter em mente que não constitui propaganda eleitoral, de acordo com a Resolução 23.610 de 2019, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura nos meios de comunicação social, inclusive as redes sociais, internet, sempre chamando a atenção para a intenção, o que está por trás daquela ação, daquela atitude, daquele movimento levado pelo pré-candidato. Então, não constituirá campanha, propaganda eleitoral antecipada a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros. Hoje está muito em voga lives, né? Recentemente eu fiz uma live com uma ativista que é pré-candidata, mas deixei claro que a gente deveria evitar utilizar o espaço para a divulgação da sua candidatura. E debatemos sobre outros temas relevantes. Também não se constituirá propaganda antecipada a realização de encontros, seminários ou congressos em ambientes fechados e às expensas dos partidos políticos. Do contrário, nós estaríamos travando todo o processo de mobilização política. E prévias partidárias. Então, o partido lá do interior de Goiás, na cidade de 15 mil, 20 mil eleitores, seus diretórios partidários regulamentados e tudo, devidamente constituídos, se quiserem fazer uma prévia, vamos decidir aqui quem será a cabeça da chapa, o vice, prévia sobre candidatos a vereadores, isso daí, desde que respeitados esses limites, não podem ser considerados propaganda antecipada. Outra questão também, a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos. Tem sido muito comum a divulgação de pronunciamentos de vereadores, até de deputados, nas redes sociais, que eventualmente um adversário político pode considerar aí como uma forma de pré-campanha ilegal, desde que essas ações, essa divulgação não esteja levando implicitamente, de forma camuflada, um pedido de voto e uma tentativa de convencer um grupo de pessoas a votar,
isso não seria considerado como campanha antecipada, propaganda eleitoral antecipada. Nós temos também a realização... E é uma linha muito difusa, né? Sim. Muito na prática. Muito. A recomendação é que deixem muito claro as linhas da atuação político-partidária e na dúvida, eu penso que na dúvida o melhor é dar uma interpretação, isso por parte dos agentes políticos, é dar uma interpretação mais restritiva para evitar problemas judiciais durante a campanha eleitoral, porque muitas vezes o candidato acaba se preocupando mais com as demandas da justiça eleitoral a partir de denúncias do Ministério Público Eleitoral e de outros partidos, e acaba esquecendo do próprio ato da campanha, né? Em função disso. Então, também não será considerado propaganda eleitoral antecipada a campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista na Lei 9504 de 97, lá no artigo 23. Então, em resumo, a gente pode listar como prática lícita ou práticas lícitas na pré-campanha a participação, né, de filiados a partidos políticos em programas, encontros ou debates de rádio, televisão e redes sociais, a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado, custeado pelos partidos políticos, a realização de prévias partidárias, a divulgação de atos parlamentares e de debates legislativos, desde que não haja o pedido explícito de voto, divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas. Hoje, com a internet, todo mundo se sente aí à vontade para expressar sua opinião. Realização às expensas dos partidos políticos de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação, e a vaquinha eleitoral de que tratava. Avançando um pouco aqui, vamos para o que é vedado, o que não pode, o que deve ser coibido pela Justiça Eleitoral e considerado como prática vedada na pré-campanha. O óbvio, pedido direto de voto. Ter gastos excessivos. E aí a gente volta lá na questão do majoritariamente, porque aquilo ali vai acabar tendo que entrar na prestação de contas. E ao fazer a prestação de contas, você vai juntar lá as notas fiscais, recibos de datas dentro da pré-campanha. E aí você verifica lá na análise e julgamento que o cidadão gastou 60% da arrecadação ou da despesa da eleição na pré-campanha. Então, isso, com certeza, vai gerar um resultado negativo do ponto de vista jurídico. Abusar dos meios de comunicação... Isso, né, desculpa. É porque é uma coisa que eu tenho falado para muita gente também, assim. Quanto que eu posso gastar na pré-campanha? Cara, não sei. Mas tem que, talvez, uma das ferramentas seja ver o seu teto de gastos na campanha. Então, se você tem um teto de gastos na campanha, como é que na pré-campanha você vai gastar um percentual significativo desse teto de gastos, ainda que você não vá prestar contas dele? Aí você vai incorrer num abuso de poder econômico lá da juíza Selma, aquele caso célebre e recente, né? Então, cada um tem que ver aquela razoabilidade ali da sua realidade, o candidato médio, que se fala muito também, né? Mas acho que é um referencial importante que o senhor falou, né? Ver esse teto de gastos lá no período de campanha de fato. Com certeza. Inclusive, quando a gente trata aqui do teto de gastos, que você tem que observar, e da prestação de contas, e também dessa possibilidade de restar configurado aí
um abuso do poder econômico, é preciso também destacar a possibilidade de abuso do poder político. É outra possibilidade, porque aqueles que são eventualmente candidatos e que vão para a reeleição, de uma certa forma camuflando os gastos públicos, verbas de gabinete e coisas mais, na pré-campanha, pode também acabar configurando aí um abuso do poder político, que pode levar à cassação do registro de candidatura e do diploma. Então, nós temos aqui como prática vedada o pedido direto de voto, os gastos excessivos, o abuso dos meios de comunicação e do poder político, muito cuidado aí com a internet, principalmente em tempos de disparos em redes sociais. Não precisa a gente adentrar muito, com certeza. Sim. Hoje o WhatsApp, por exemplo, ele já limita o disparo, né? De compartilhamento. Mas você tem aí outros meios aí, como nós estamos usando hoje, o Instagram, Facebook e outras redes sociais que podem ser mal utilizadas no período de campanha aí. Tem até uma pergunta, doutor, o Cláudio Araújo perguntou aqui, se fizer uma live, como o senhor estava mencionando agora, para discutir a elaboração de plano de governo com especialistas e os pré-candidatos, isso poderia ser considerado antecipação de campanha? O senhor pode me repetir a pergunta? Estou lendo aqui que ele fez aqui na tela. Se o candidato faz uma live, pré-candidato, né, acho que ele quis dizer, para discutir a elaboração de plano de governo com especialistas e os pré-candidatos, isso numa live, agora, como se a gente estivesse fazendo isso agora, isso poderia ser considerado uma antecipação de campanha? Imagino que não, né? É uma forma de... Não. É uma exposição democrática, uma discussão sobre temas de políticas públicas. É a mesma coisa de nós nos reunirmos aqui, o judiciário de um lado, a OAB de outro, e nós vamos discutir aqui políticas públicas voltadas à gestão de processos para resultados e celeridade da prestação jurisdicional, entendeu? O que eventualmente poderia caracterizar uma atitude de pré-campanha o fato de o interlocutor ou pessoa interposta passar a elevar os conceitos da pessoa que pretende levar aquela proposta à frente. Imaginemos aí uma live aqui entre duas pessoas, onde nós estamos discutindo aqui políticas públicas para o emprego. E o interlocutor passa a defender determinadas posições e aponta que você, se eleito, terá as melhores condições e qualificações para a concretização daquela proposta. Isso é um pedido, evidentemente, explícito de voto no período de pré-campanha. Então, eu volto lá na primeira parte que nós iniciamos, que precisa ser muito bem compreendido sobre a intenção. E por trás de todas as ações, isso é lógica da sociedade. Por trás de cada ação sempre existe uma intenção. E quanto mais carregada, vamos dizer assim, a atitude e a ação, com maior evidência se mostra a intenção. E aí é onde muitas vezes o candidato pode ingressar no período eleitoral com problema na campanha.
Às vezes ele até faz um formato legítimo, mas aí ele força a barra um pouquinho dentro desse formato, aí ele usa ali essa live para fazer um pedido de voto, um apoio, não sei o quê, né? E aí nisso que ele acaba incorrendo na propaganda extemporânea, ou até, quem sabe, no abuso de poder, dependendo com certeza, da magnitude, né? Com certeza. Eu tive uma pergunta no Instagram, aproveitando que eu estou te interrompendo, eu tive uma pergunta no Instagram, que foi lá nos comentários. A Clésia Oliveira pergunta, e muita gente pergunta isso, até por isso que eu acho importante. Clésia Oliveira perguntou se pode, e de que forma se poderia, aquele adesivo que usa muito em carro, que ele fala assim, sou amigo do fulano, conheço o Beltrano, eu não sei se aí na região eles usam. Aqui eles fazem muito isso, né? Isso em períodos bem pretéritos, a Clésia até mandou uma palminha aqui. Bem antes da eleição, já começa a circular isso na cidade. O que o senhor acha? Sim. Olha, é um tipo de pedido, vamos dizer assim, é uma situação que precisa ser analisada dentro de um contexto. Não dá para você proibir um tipo de ação dessa exclusivamente pela ação de um adesivo, sou amigo de fulano, sou amigo de Beltrano. O que está por trás? Quais são os fatos que envolvem aquele contexto? E aí eu vou te dar o exemplo. Isso acontece, e corriqueiramente acontece, nas pequenas cidades, onde todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento de que fulano é candidato da oposição. Ou então que Beltrano é candidato à reeleição. Beltrano é prefeito, é vereador, é candidato à reeleição, todo mundo tem, isso é fato notório, é público, e daí passa-se a distribuir adesivos com o nome de Beltrano, de fulano. Dentro desse contexto, não há como você não identificar aí uma ação que, de certa forma, se antecipa frente aos demais que buscarão uma eleição, uma vitória nas eleições. Então, a questão precisa ser analisada dentro de um contexto. No contexto, né? Entendeu? Vai depender muito do caso concreto, né? Da situação. Vai depender do caso concreto, e aí, se isso avançar no âmbito de uma AGE, vai demandar uma comprovação através de provas, e segue todo aquele trâmite da Justiça Eleitoral. Uma outra prática vedada, e aí o doutor pode completar, é a contratação de marketing, de campanha, contratar marketing de campanha para disseminar essas ideias, você entendeu? De disseminar, antecipar a candidatura do pretenso a candidato às eleições. O senhor fala, por exemplo, contratar o impulsionamento na rede social, você fala? Isso. Tema hoje já existem, né? Hoje já existem empresas de marketing, de mídia social, que atuam em diversos ramos e que eventualmente podem aí estar sendo contratadas para essa campanha, esse movimento eleitoral, pré-campanha eleitoral. O julgamento do recurso especial quem quiser anotar, é o 0600 227-31 do Pernambuco, de 9/4/2019, o Tribunal Superior Eleitoral asseverou o seguinte, que a regra permissiva
do artigo 36A da Lei das Eleições não legitima, no período de pré-campanha, a vinculação de propaganda por formas e meios que são proscritos durante o período eleitoral. Então, você desenvolve agora, no período de campanha, um slogan de campanha. E aí, depois, você leva esse slogan para o período da campanha. Então, o entendimento do TSE é que essa regra do artigo 36A não legitima esse tipo de atitude, como a vinculação de propaganda por essas formas. Sendo assim, materiais produzidos na pré-campanha devem manter a moderação de gastos e somente podem ser confeccionados nas formas permitidas. Cartões de visita, folhetos e demais impressos, bandeiras perfurados em veículos e adesivo plástico, desde que não exceda 0,5 meio metro, né? Evitando-se a caracterização, e aí a gente volta lá, a caracterização do abuso do poder econômico, o que pode gerar a cassação do registro ou do mandato. Além disso, a jurisprudência do TSE vem admitindo a caracterização de propaganda eleitoral antecipada, mesmo em casos em que não há pedido explícito de voto. Por quê? Justamente por aquilo que nós conversávamos. A intenção que está por trás das ações. Abre aspas aqui. É firme a jurisprudência do TSE no sentido de ser possível, ante as peculiaridades do caso, considerar caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea, ainda que ausentes o pedido de voto, a menção à candidatura e a ciência prévia pelo beneficiário da propaganda. Isso em virtude do exagero cometido pelo pré-candidato na pré-campanha. O senhor mencionou uma coisa interessante, que é aquilo que não é permitido, que é aquela regra que a gente tem utilizado, eu tenho passado para muita gente aqui. Tudo aquilo que não é... E com isso eu vou fazer um gancho para responder uma pergunta que o pessoal fez. Vou responder duas de uma vez. Tudo aquilo que você não pode fazer, né, na campanha, você não pode fazer na pré-campanha. Isso aí já dá uma grande ideia, né, de muita coisa que você não pode fazer. Aí já tivemos aqui umas perguntas de utilização de outdoor. O outdoor é vedado há muitos anos, até o Leandro aqui falou, ó, já é uma prática vedada há muitos anos. E a pré-candidata fez um outdoor chamando as pessoas para ver a live. Eu acho um pouco arriscado, né? Porque, como o senhor está falando, qual que é a intenção por trás? É a promoção dela e tudo mais. A live é permitida, mas o outdoor não. Aí eu tive então tem que ter muito cuidado. Mesmo ela tentando fazer de uma forma dissimulada, assista a minha live, aí na live dela ela faz a pré-campanha, que é permitida, mas o outdoor não era. Complicado. E aí alguém pergunta, porque eu tenho um exemplo aqui de Goiás, um adesivo ou tipo um card tipo, tô no 25, tá certo? E nós tivemos um caso aqui em Goiás, doutor, que já passou até pela Justiça Eleitoral recentemente, foi esse ano agora, teve algum tipo de multa. É um candidato, um pré-candidato a prefeito, mas atualmente vereador de uma cidade, acho que Goiatuba, fez um outdoor, colocou lá e tal, como uma prestação de contas do mandato dele. Acho que não era prestação de contas do mandato, mas assim, feliz aniversário da cidade, alguma coisa, data comemorativa, que é muito comum do vereador fazer. Ok. Mas aí ele vem num período muito, já de pré-campanha, muito próximo, né? E aí ele coloca o nome dele, o apelido e tal e coisa, e bota o nome do partido e o número do partido. Eu tenho visto muito essa questão. Eu acho que o outdoor dele estava até bacana, estava até ok, até ali. Que ele não mencionava o pleito, não mencionava a eleição, tinha o nome dele, ok e tal, até o nome do partido vai, porque tudo bem, ele é vereador pelo partido tal. Mas no que ele coloca o número do partido, muita gente entende que é um pedido de voto, porque
pode não ser para ele, se ele for candidato a vereador, mas é para a chapa majoritária, se for lançar prefeito. Então, o problema, que é o jornalista Zaru falou assim, o adesivo ou card, estou no 25, tá certo? Eu já acho que é arriscado demais. Eu acho que pode ser o pedido antecipado de voto, porque 25 é o número que você vai votar para prefeito. Com certeza. Né? E isso é um tipo de prática que, a depender, como eu disse, do contexto, a depender do município, fica muito evidente. Muito evidente. Então, inclusive aqui, ó, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, através dos seus julgados, ele tem estabelecido algumas diretrizes que devem ser observadas no momento do pré-candidato analisar essa situação. Como, por exemplo, e sempre partindo da premissa de limitar o abuso do poder econômico, pois isso pode gerar, para aqueles que têm maior condição financeira, uma posição de favorecimento e desequilíbrio nas eleições. E aí, de acordo com essas diretrizes do TSE, a gente pode, por exemplo, considerar pedido explícito de votos expressões como vote em, eleja, apoie ou apoio, marque sua cédula, fulano para a Câmara de Vereadores. Aí pode eventualmente o nome da prefeitura, o Paço Municipal, fulano no Paço Municipal, vote contra. E aí você sempre analisa essas expressões no contexto, daquela cidade, daquele bairro, daquela região. Derrote Beltrano, rejeite Ciclano. A renovação com fulano, né? Conto com você. Algumas expressões que chamam muito para o voto, né? Eu tenho recomendado para evitar também. Sim, sim, sim. Pode ser interpretado. Agora, por exemplo, você distribuir como pré-candidato o adesivo do seu partido político. O adesivo do partido político. Isso é tranquilo. Tem pessoas que, inclusive, usam o adesivo do partido tal, do partido X, Y, independente de ser ano eleitoral. Porque tem uma atividade partidária que é permanente, né? Isso. Você, por exemplo, você é pré-candidato a vereador, ou é pré-candidato a prefeito de uma determinada cidade. E aí você vai lá na porta de sua casa e coloca uma bandeira do partido exposta. Isso não caracterizaria uma atividade ilícita de propaganda pré-campanha. Tudo, como eu estou dizendo, dentro de uma análise de contexto. Também, métodos de propaganda proibidas na campanha, como outdoors, brindes, também são proibidas na pré-campanha, quando utilizadas com conteúdo eleitoral. Entende-se que contém conteúdo eleitoral, de acordo às diretrizes aí dos julgamentos do TSE, se levar ao conhecimento geral, ainda de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver, aquilo que a gente conversava anteriormente, da discussão de plano de governo, onde você manifestamente está colocando o seu nome como pré-candidato e caracterizando aí o pedido explícito de voto. A ação política que se pretende desenvolver, as razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto
ao exercício da função pública, que é a questão da autopromoção, sempre levando em consideração o poder econômico aí dos envolvidos. Restrições instrumentais dirigidas à propaganda eleitoral no período oficial não incidem sobre indiferentes eleitorais, manifestação de cunho político ou de mera promoção pessoal. Em resumo, dessas ações, aqui a gente falando também do impulsionamento na pré-campanha, a respeito das mídias sociais. Isso daí, dentro de uma análise contextual, pode também ficar muito claro e evidente a campanha, a pré-campanha eleitoral ilícita. E tudo, então, nesse primeiro momento, em relação ao abuso do poder econômico, você partir dessas diretrizes, sempre tendo em mente que o processo democrático e as atividades político-partidárias, elas precisam de um equilíbrio entre os atores. Quando você permite, dentro de um contexto local, que fulano, beltrano e ciclano, que tem uma condição financeira mais avantajada, de fazer o que quiser e bem entender no período pré-eleitoral, isso cria um desnível, desequilíbrio que será levado ao processo da campanha, ao processo eleitoral em si mesmo. E aí, como a gente está falando de abuso, é preciso reforçar também a questão do abuso do poder político, que decorre da publicidade institucional. E para isso, para a gente compreender a dimensão dessa publicidade e a dimensão desse abuso, a gente pode recorrer ao artigo 37, parágrafo 1º, lá da Constituição Federal, que diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. É uma tentação para o pré-candidato, especialmente quem está na reeleição, nesse momento, ferir o princípio da impessoalidade na propaganda institucional do governo, né? Você está lá, vai fazer uma obra, um negócio, e ele quer botar a foto dele, ele quer botar o nome dele, ele quer aparecer ele. E às vezes não é nem necessário, né? Mas ele quer, porque ele acha que isso vai custar a reeleição dele. Então, gente, muito mais importante do que a propaganda extemporânea, a propaganda antecipada, é o abuso de poder político e o abuso de poder econômico. A propaganda antecipada gera multa. A multa, você divide ela depois lá na Justiça Eleitoral, né, dá um jeito de pagar, mas a cassação por abuso de poder econômico ou por abuso de poder político, essa é complicada, essa é difícil de reverter, essa de repente você faz a eleição com a pecha de cassado, de impugnado. Então, é muito mais complicado, né, doutor? Com certeza. E é aquilo que a gente tem discutido. Principalmente quando se trata de candidatos à reeleição, o candidato à reeleição ele já tem a preocupação de gerir a coisa pública, num período que é extremamente complicado, que é o período eleitoral. Então, ele já tem esse encargo, porque, na maioria das vezes, o candidato à reeleição ele não afasta do exercício da
da prefeitura, do exercício do cargo para ser candidato. Então, ele tem essa responsabilidade. Além dessa responsabilidade, ele tem que se preocupar com a gestão de outras pessoas que estão à sua volta, que podem também, eventualmente, fazer essa propaganda institucional, por exemplo, através das mídias sociais. Você imagina, por exemplo, a disseminação de vídeos. Hoje é muito comum o compartilhamento de vídeos pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, fotografias do candidato que exerce um cargo público, está no exercício de um cargo público, em meio por exemplo, atendimento a pacientes do Covid-19 no hospital municipal. Dentro de um contexto, isso, a jurisprudência, eventualmente, ela poderá firmar o entendimento, já que a utilização das mídias sociais tem crescido muito nas campanhas eleitorais. A Justiça Eleitoral, num determinado momento, ela pode fixar aí o entendimento, chegar ao entendimento de que a utilização de perfis das redes sociais pelo candidato ou por interpostas pessoas pode sim caracterizar a publicidade institucional e também o abuso do poder político, tanto na fase pré-campanha quanto na fase da campanha eleitoral em si. Doutor, vou mandar uns abraços aqui para uns amigos que eu vi na live. O Diogo Araújo apareceu por aqui. O Diogo Araújo divide as lives comigo, mas ele está mais recolhido agora por conta da pandemia. Está com a esposa grávida lá no finalzinho da gestação. Então, eu que estou tocando sozinho. Doutor Carlos Carvalho, meu presidente da Comissão de Direito Eleitoral da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Forte abraço, doutor Carlos. Doutor Vandir, presidente da Comissão de Direito Político Eleitoral da OAB Goiás. Forte abraço também. Faz lives excelentes, doutor Vandir. Obrigado pela presença de vocês aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Gente, se eu esqueci, vocês me perdoem. Viu? Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Doutor, nós estamos com mais alguns minutinhos só. Por isso que eu já mandei os abraços aqui para a turma agora, senão eu esqueço deles. Viu? Considerações finais do senhor. O que o senhor acha? Que orientação que o senhor passaria de precauções para esses pré-candidatos, nessa parte prática mesmo, do que evitar, do que fazer, para o pessoal se orientar um pouquinho aí? Pois não, doutor. A recomendação principal é cautela. Cautela, muitas vezes o candidato, o pré-candidato ou o candidato, dado o envolvimento pessoal e o calor das discussões, do debate público, muitas vezes você perde a noção da gravidade de suas ações. E aí é onde acontecem os exageros, os abusos. Eu penso que aqueles que tiverem condição... Nós vamos cair em 20 segundos, doutor. Tá. Enfim, eu quero agradecer a participação aqui, ao convite, e dizer que a Justiça Eleitoral ela está aí à disposição para garantir o processo democrático equilibrado, lícito, e para isso precisa de profissionais atuantes.